Começando mais um Desconstruindo, cara. Hoje vamos desconstruir processo criativo de escritores. Vamos discutir um pouco sobre como eles escrevem, cara. Como é que eles trabalham o romance, qual a formação deles como leitor, escritor. Nós temos como convidado o Luiz Eduardo Mata. Olá, amigos, tudo bem? Sou Luiz Eduardo Mata, escritor de thrillers, livros de suspense, mistério. Tenho 11 livros publicados até o momento, vão sair mais 2 aí na transição de 2014 para 2015. É um prazer estar aqui no Desconstruindo. Estamos também com o Leonel Caldela. Beleza, galera? Sou o Leonel. Uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, dessa vez falando sobre o nosso ofício mesmo, né? Sobre a gente. Depois que a gente já falou bastante sobre RPG, vamos falar um pouco sobre trabalho, né? Eu acho que... É justo, né? Estamos também de novo com o Afonso Solano. Olá, meus amigos. Sou o caçula do time. Apenas um livro publicado, por enquanto, o Espadachim de Carvão, lá pela Fantasy, da onde tenho a honra de ser coordenador do selo de fantasia também. Um trabalho muito bacana que a gente tá fazendo. Tá chegando o meu segundo aí no ano que vem, mas sou caçulinha da turma. E o anfitrião Eduardo Spor. É isso aí, Thiago. O negócio é o seguinte, a gente inicia aí com esse podcast uma série que a gente quer fazer. A gente já tem nossa série de viagens, né, Thiago? Sim, sim. Vamos iniciar aqui uma série sobre escrita criativa, sobre literatura, que eu acho que é um assunto que todo mundo curte aí, que muita gente gosta. Mesmo a galera que não gosta de escrever, mas gosta de ler, acho importante ficar com a gente. A gente tomou por decisão iniciar essa série aí, cara, com quem? Pegamos os escritores que, por coincidência do destino, já participaram de outros Desconstruindos. Mais bonitos também, né? Exato. Vamos revelar. Mais bonitos na internet, a gente sabe que é importante, né? Uma boa aparência, uma pele sedosa, um cabelo estiloso. Isso aí, vamos desconstruir então essa literatura cosmética aí, né? Depois dos... Vamos lá, Dudu, então, pros feedbacks do episódio sobre Lovecraft e o Call of Cthulhu. Muito bom, Thiago. Eu fiquei muito feliz. A galera curtiu bastante, né, cara? Se amarrou. Foi o nosso Desconstruindo aí mais baixado até agora. Estamos felizes aí, cara. Pô, muito legal, foi muito legal mesmo. Cara, o cara é muito foda, né, cara? É muito foda e vou te dizer, Thiago, depois que a gente gravou aquele episódio, eu mesmo comprei alguns livros, cara, na estante virtual aqui. Empolga, né, cara? Li alguns, cara. Eu li o caso do Charles Dexter Ward, que eu não tinha lido, eu me confundi no episódio. E que foda, cara. Que foda, é muito foda. Uma coisa que eu acho legal, cara, dos romances, né, cara, que eu percebi muito isso, né, que a gente, quando a gente lê um livro histórico, a gente tá lendo a conjunção política, social, econômica e tal. E através dos romances, Thiago, que a gente aprende sobre a vida privada da época. Então, sim, esse caso do Charles Dexter Ward, ele descreve, é uma história que se passa na cidade dele de Providence. Uhum. E o cara descreve, são as caminhadas dele, ele descreve, aí eu imagino ele, como eu falei no programa, né, olhando uma casa abandonada, como se eu estivesse andando aqui em Copacabana e falasse aquele prédio abandonado, o que tem? Tem um bicho lá, uma criatura, sabe? E ele descreve, é um retrato dos anos 20, então muito foda. Tem gente que talvez não curta muito esse tipo de descrição, eu me amarro, cara, pelo menos. Eu acho genial. Uhum. Pra mim é um dos melhores dele. Mas vamos lá, vamos pros recados, Dudu. A gente tem alguns recados pra dar. Os recados é o seguinte, Thiago, esse podcast então aí, vamos falar sobre literatura, sobre escrita criativa, né, cara? E eu descobri por acaso, cara, na verdade eu tive essa ideia porque estamos chegando na Bienal aí, né, Thiago? Sim, sim. Eu tive essa ideia e eu acabei vendo que, pesquisando aqui, parece que a primavera, não sei porquê, aí é a estação dos livros, cara, sabia? É mesmo? Não Tem sabia, essa não. coisa, também não sabia, tem essa parada aí, tanto é que em julho, no final de julho, se eu não me engano, foi o dia do escritor. Sim, né? sim. No começo da primavera, e a época da leitura, então estamos envolvidos, então viemos em boa hora aí. Que legal. Enfim, é isso, cara. A gente já vai gravar aí com a galera aí. O Afonso Solano aí pediu pra dizer aí os horários dele, né? Então, o horário dele na Bienal é no dia 20, ele vai estar no dia 28, na quinta-feira, às 6 horas. É o bate-papo, e os autógrafos vão ser no sábado, dia 30, a partir das 15 horas. Ele não falou onde é que era, mas ele disse que... Mas deve ser lá no stand da Fantasy, né? Imagino, sim, né? Sim, provavelmente. Se vocês não enchem o saco dele no Twitter... Pergunta pra ele direto. O cara, você não falou pro Eduardo e tal... Eu passei pra ele uma vez, aí o cara não respondeu, eu tive passado e falei, mande lá, você mais respeita a galera do Desconstruindo. Boa. O Leonel. O Leonel disse que não vai estar na Bienal esse ano, mas ele tá com um projeto novo aí, Thiago, que ele tá pronto, como vocês vão ouvir agora no episódio, então eu vou falar lá pra ficar no ar.
E tá pronto pra lançar, né? Isso aí. O Mata também, né, cara, vai divulgar pelo Facebook ou pelo Twitter. O Mata até a gravação fazer que nem as coisas jornalísticas, né? Até o momento da publicação dessa matéria. Então, até esse momento ele não tinha as datas dele, mas ele vai estar aí no post, o Facebook dele, você pode seguir ele lá no Twitter também. Fica ligado que você vai... Que ele vai avisar por lá também, né? Vocês que não conhecem o Mata, vão escutar o programa agora, cara, muito maneiro, muito figuraça. Muita gente boa. Cara, muito bem. E tu, Dudu? Bienal esse ano. Falar, Thiago, a galera... Convocando aí, pessoal, tá, cara? É o seguinte, eu vou estar lá nos dias 30 e 31, tá? É um sábado e domingo, 30 e 31 de agosto. Dia 30 vai ter o bate-papo, tá, Thiago? Então, dia 30 vai ser o bate-papo às 8 horas da noite, vai ser na Arena Cultural, não tem como não encontrar. Os autógrafos, portanto, vão ser antes, cara. Começando às 3 horas, num lugar chamado Espaço para Autógrafo. Os caras não tinham o nome, botaram Espaço para Autógrafo. É isso aí. É só se encontrar lá que não vai ser difícil. Só que acontece o seguinte, muita atenção agora. O espaço para autógrafo vai ser no sábado. Os autógrafos vão ser de 15 horas até as 20 horas, até as 8 da noite. Que vai começar o bate-papo. Infelizmente, vai ter hora para acabar, tá? Aí, mas você sempre atende até o último. Sempre atendo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar na Bienal no domingo, Thiago. A partir das 2 horas, no domingo 31, eu vou estar lá no stand da Record. Aí não vai ser no espaço para vai ser stand da Record, onde eu vou atender lá só autógrafo o dia inteiro. Então, se você quiser autógrafo no sábado, chega cedo no espaço para autógrafo, no dia 30. Senão vai ficar mais complicado, né? Se você não conseguir autógrafo, eu não vou poder, porque eu vou ter outra atividade, eu não vou poder ser 2. Mas se você não conseguir, domingo, a partir das 2 horas da tarde, vai estar no stand da Record também autografando. Vai estar aí no post, Thiago, um link pro Facebook, confirma lá, tá tudo bem, me pergunta no Twitter. Então é dia 30 e 31. Beleza? Dia 30 eu vou estar lá vou lá pra falar contigo, hein, cara. Beleza. Vou ver na palestra também. Então, galera aí, ó. Então, os ouvintes Desconstruindo do São Paulo não podem deixar de ir, né, cara, no dia 30 lá, né? Vou até conhecer, eu não conheço o Solano, né, cara, pessoalmente, vou conhecer no dia 30 também. Dia 30 vai estar toda a galera nerd lá. Legal. Vamos pros comentários então, Dudu? Vamos lá. Desse episódio passado. Primeiro eu vou ler o comentário do Cairo. Sim. Ele sempre comenta esse cara, né, cara? Acompanha a gente direto, legal. Maneiro. Ele fala assim, ótima escolha de tema. Já estou escutando e curtindo. Um pedido, por favor, mantenham-se nessa linha de podcast mais cabeças. Entre aspas, né? Sei que pode parecer chato, mas não caio na armadilha de temas como trapalhadas de carnaval, coisas de infância. Acho que vocês mandam muito bem quando escolhem os temas mais sérios. Nerds, entre parênteses também. Aí, um grande abraço e que venham muitos outros desconstruindo. Então, Thiago, eu acho que não tem problema nenhum a gente falar. Eu acho que tudo tem que ser de uma maneira espontânea, né, cara? Exato. Então, por exemplo, esses temas aí, por exemplo, trapalhadas de carnaval, coisas de infância. Quando tem um Nerdcast com esses temas, né? Eu acho irado. Eu sou sem graça pra caralho, mas, tu vai juntar o Tucano, o Sr. K, eu caio de rir, cara. Eu acho irado, gosto muito, cara, desses Nerdcasts. Não é nossa cara. Agora, não, eu acho o seguinte, eu sou um cara sem graça. Você também não é nenhum humorista. Não tem uma pegada de comédia, não. O que eu acho é que a gente tem que se manter, porque eu acho que forçar a barra é que não é legal, entendeu, cara? Exato. Se querer ser engraçado, né? Forçar pra ser engraçado. A gente não é assim, não adianta, né, cara? O Desconstruindo é o que a gente gosta de fazer, basicamente. A pior coisa que tem é você forçar a ser engraçado, né? Exato. Forçar você vê aquele, no caso, quando a gente gravou o de Paris, que o Dave participou. Sim. O cara é engraçado naturalmente. Com certeza. Entendeu? Não vai falar de política, geopolítica, ele vai ser engraçado, cara. Isso aí. Tem, então o cara é dele. Então é isso, cara. Acho que a gente pode até fazer. A gente até fez o próprio terror foi que a gente fez foi mais descontraído aí. Sim. Mas a gente vai fazer o que a gente sempre vai fazer, o que for espontâneo pra gente, sacou? Exato. A gente nunca uma coisa que a gente promete, a gente nunca vai forçar a barra, né, cara? Então o Caio pode ficar tranquilo aí, que mesmo que se um dia a gente fizer um mais engraçado, a gente vai fazer o que tiver, né? Vai ser totalmente espontâneo. A gente não vai querer puxar pra ficar engraçado, não. De qualquer maneira, o nosso foco aqui é o conteúdo, então pode ficar tranquilo. Beleza? Então vamos lá, o próximo aí. O Leandro Borelli diz o seguinte:
Excelente podcast, gostei muito. Sempre tive curiosidade pelos livros e já procurei podcasts sobre e outras mídias. Mas nenhuma comenta sobre a leitura. Ela é complicada? Com uma escrita mais rebuscada e palavras que quase ninguém conhece? Ou é uma leitura mais tranquila e a dificuldade está somente na interpretação da história? Ele pergunta aqui. O que você acha, Thiago? Eu acho que ele não é simples. Uhum. Ele escreve, ele tem realmente... Ele é muito clássico. Ainda a primeira fase dele, que ele vai muito no Paul, ele já é bem rebuscado, o que não diminui, assim, não é que tu vai ser difícil de ler, não. Isso, exatamente, Thiago. Deixa até o texto elegante dele, é muito legal. Eu acho que ele é rebuscado sim, eu acho uma coisa... O que eu acho? É aí que as pessoas se confundem muito, falam, mas o Lovecraft ele não tem uma prosa boa. Eu acho que ele tem uma prosa excelente. Sim. O que acontece, ele tem que tomar muito cuidado, são com as traduções. Tradução, cara, é um trabalho seríssimo. Seríssimo. Nossos amigos lá do Ghostwriter fizeram um programa sobre tradução e falaram sobre isso. É preciso ter estudo, é preciso ter experiência e tal. E pra traduzir o Lovecraft, o cara tem que ser fodão, entendeu? Então eu acho o seguinte, é muito boa. Eu comprei aqui o livro, inclusive, em inglês do Lovecraft, é excelente. Só que é claro que, como tem palavras rebuscadas, o tradutor às vezes se confunde, não sabe como é que mexe naquilo. Mas se você seguir aí as dicas, publicações que a gente deu no podcast, né, que é da Iluminuras, da Francisco Alves. A Edras também tá boa. Edras LM Pocket lançou Charles Dexter Ward, a tradução tá excelente, pode pegar, entendeu? E é isso. Se você ler inglês, você pode comprar aí uma edição que eu comprei aqui, inacreditavelmente foda. Tá vendendo Submarino. Não é propaganda, não. Não quer propaganda nada, não. Mas nem tá tão caro com as obras, todas as obras do Lovecraft. É em inglês. Vale a pena pra caraca, né, cara? O livro é fodíssimo, cara. Fodíssimo. Então, na verdade, assim, eu acho que não é que ele é rebuscado, ele não é fácil, não é uma prosa que tu vai ler muito tranquilo. Até porque as ideias que ele tem, as ideias que ele passa, são ideias complexas. Pra isso ele faz uso de algumas palavras um pouco mais rebuscadas, sim. E eu acho que deixa o texto mais elegante também, no caso dele, assim. Não vejo problema em prosa rebuscada, não, cara. Também não. Agora eu te falo, acho que depende da história que tu vai contar. Se tu vai contar uma história leve, tu conta com uma prosa mais leve. Vai contar uma história mais complexa, mais intricada, tal. A prosa também tem que acompanhar a ideia, né, cara? É bem isso, cara, bem isso. Eu acho que é uma coisa que tem que estar ligada com a outra. Concordo. Vamos lá, vou ler o recado do Jota. Jota, isso aí. Galera, vocês precisam ler O Estudo em Esmeralda, do Neil Gaiman. Sherlock Holmes mais Lovecraft, igual foda. Aí não lembro se esse conto foi citado no podcast. Ele deixa um link lá no post como conto de degustação no livro Coisas Frágeis. A gente comentou, não comentou? Comentamos do Pocket. Se você não escutou, o Pocket tá fora da... Tá lá, Tá lá, mas o que eu botei isso aí? Primeiro que esse link que ele deixa no post aí, Thiago, é um link de degustação, até oficial e tal. Esse conto tem como degustação lá do livro Coisas Frágeis do Neil Gaiman. Mas por que eu botei essa parada aí? Porque eu comprei essa porra desse livro, cara. E li a porra do conto. Sim. E é bom pra caralho. Bom pra caralho, não é? Cara, é muito foda, porque você tinha falado tanto, né, cara? É muito bom, cara. Aí eu até, falei, vou comprar o livro, né? Comprei o livro, chegou aqui em casa já, tal, não li o livro todo, Thiago, mas li esse conto eu li chamado Coisas Frágeis, do Neil Gaiman. Sim. Cara, já vale a pena, já vale o livro, né, cara? É um conto curto, né? Não é longo, não, né, cara? Não é longo, não. E o que eu entendi pelo conto, né? Eu entendi, não vou dar nenhum spoiler, tá? Mas, assim, esse conto é foda porque também abre espaço pra interpretação. Não sei se você vai lembrar do conto agora. Não lembro direito, assim, exatamente, né? Mas eu li faz muito tempo. Que eu entendi, cara, o que eu entendi desse conto é que isso se passa no sonhar, cara. E que o Sherlock Holmes desse conto é a projeção do Sherlock Holmes que as pessoas sonham, sacou? Ah, que foda. Porque ele escreve lá, na Inglaterra, ele chama assim de Nova... Não chama de Londres, chama assim de Albion, uma coisa assim. Que é alguma coisa ligada ao sonhar, sabe, né? Então esse conto, eu não vou... E o final, tem uma parada no final que eu não vou falar o que é, mas é um conto bem foda, cara. Muito bem foda, bem foda, bem escrito pra caralho. Ele é descritivo, na hora que eles encontram a Rainha Vitória, ele descreve o suficiente pra você que é fã do Lovecraft. Exato. Porra, sabe, você fica... É foda, cara. É muito bom, muito bom. É que eu falo, eu não gosto muito dos romances do Neil Gaiman. Narrativas mais longas, de fôlego maior e tal. Mas de conto, cara, ele é muito foda. E esse foi um conto que me impressionou muito quando eu li. Faz um tempo que eu li, preciso até dar uma relida. Vou até pegar esse link aí que ele colocou pra reler. Mas eu lembro que me impressionou demais, cara. Foi um conto que eu fiquei pensando no conto durante bastante tempo, sabe? Ele é muito, muito bom mesmo. Então, tem várias coisas pra você pensar além do conto, né? Exato.
começa que eu tô te falando do sonhar aí, é teoria. Vamos lá, vamos para as curtinhas. As curtas. Vários ouvintes corrigiram o Afonso Solano dizendo que o ator que fez o In the Mouth of Madness é o Sam Neill e não o diretor Sam Raimi. Exatamente, ele falou, quando eu tava editando eu percebi, ele falou, puta, ele falou Sam Raimi aqui. Mas eu deixei até porque sabia que a pessoa ia falar, né? Isso aí. Não, ninguém é perfeito. Claro, pô, não, é Sam, né, pô, tu confunde mesmo. Isso aí. O cara pode ter um cabelo sedoso, mas erra essas porra. O Eduardo Felipe lembra que existem também músicas inspiradas em Lovecraft, como com o Call of Cthulhu, do Metallica. Do Metallica. É porque é escrito diferente. O Eduardo Felipe foi o profeta aí do podcast passado. A gente não falou de música, Thiago, né? Algumas pessoas também falaram sobre o Necronomicon, que a gente não falou. Foi uma coisa que a gente deixou de falar e faz parte do mitologia, Cthulhu, né? Da mitologia e tal, que é um livro que teria os mitos lá do Cthulhu e tudo mais. Então, foda assim, não dá, né, cara, pra gente falar tudo também. A gente ainda fez o Pocket ainda, claro, mas é claro. Muita coisa, gente. O legal da discussão galera... é isso. A galera sacou, a galera entendeu legal. O Bernardo recomenda um episódio do South Park, onde o Cthulhu aparece. Tem um link também no post. Eu não vi, quero ver esse filme. Também não assisti, preciso assistir também. E o Victor Silva termina... Ele diz que o anime Digimon 2 tem claras referências ao Lovecraft. Eu não assisto, cara. Aí vira zoeira. Pô, tem tudo, tem Digimon, Pokémon, Changeman, Jaspion. Não, mas tu vê um bagulho, cara, como o Lovecraft realmente tá no popular, né, cara? Assim, todo mundo tá conhecendo. Várias influências, cara, influencia muita gente. Até o Digimon, né, cara? Não, eu botei... brinquei agora aqui do Digimon, né? Sem querer desrespeitar o Vitor Silva. Eu falei brincando, mas botei essa por causa disso que você falou, Thiago. Porque hoje em dia, realmente, é uma coisa que eu não sei se a gente chegou a falar no programa. A ideia do Lovecraft, até de alguns outros escritores pulp, era justamente abrir o universo e deixar que outras pessoas escrevessem sobre aquilo. Com isso, à medida que outras pessoas, por exemplo, escreviam sobre o Azathoth, por exemplo, o leitor via em outras obras e falava, pô, caramba, então isso aqui aumenta a credibilidade. Não que ele quisesse que fosse real, mas era a ideia dele. Sim. Então, o resultado é que hoje em dia, né, por ele ter, vamos colocar assim, feito um open source da parada, hoje em dia, cara, muita coisa, até que a gente não para pra pensar, tem influência, né, cara? Tem influência deles, claro. É difícil um filme de terror, uma coisa de terror, por exemplo, não só de terror, mas todo um exemplo, não ter essa influência do Lovecraft. Então, sim, com certeza. Eu botei aí a linha aí do Digimon, só zoando um pouquinho aí. Pô, legal. Realmente, cara, esse episódio foi muito bom, assim, Lovecraft é muito foda, a gente sabia que, como a gente falou, tá muita gente, tá ficando cada vez mais popular o Lovecraft. O que eu acho muito bom, cara, porque é um escritor que tem que ser tudo que ele for reconhecido ainda é pouco, cara. Tem que estar entre os mestres da literatura no futuro, sabe? Tem que ser reconhecido como Poe, como academia, tem que ganhar academia, cara. Ganhando academia, pronto, fechou. Isso aí. Então, beleza? Beleza, então vamos lá pro nosso episódio sobre escrita criativa e espero encontrá-los todos aí na Bienal. Então, começando, cara, vamos falar um pouco sobre a formação de vocês como leitor, não como escritor ainda, mas como leitor. O que vocês liam, cara? Mata, o que você lia antes de começar a escrever, cara? E que você continua lendo hoje, depois de ser um escritor profissional? Olha, deixa eu te falar, eu comecei a gostar de ler livros no colégio, por incrível que pareça, né? Com livros adotados em sala de aula, e foi com a literatura policial juvenil. Tinha uma série naquela época, eu tinha 10 anos de idade, naquela época tinha uma série chamada A Inspetora, que foi escrita pelo Ganymede José. Foi uma série de 30 e tantos títulos e fez muito sucesso naquela época. E a minha professora de português, a antiga quarta série, adotou um desses volumes em sala de aula, para fazer prova, né? Livro adotado. E aí li rapidamente o livro, gostei muito e fui atrás dos outros livros da série. Eu li os 33 ou 35 livros da série da Inspetora e a partir dali eu comecei a me interessar pela literatura e fui atrás de outros autores, outros livros, sempre nesse gênero, a princípio, né, nesse gênero policial, e depois eu fui migrando para outros tipos de literatura, para literatura policial adulta, com Agatha Christie, Sherlock Holmes, né, foram minhas primeiras leituras. Depois eu comecei a ler Jorge Amado e aos poucos esse horizonte foi se expandindo, porque vocês sabem, né,
tanto ou melhor do que eu, que a literatura, a partir do que você treina a leitura, você se torna um leitor, você naturalmente acaba ficando curioso para conhecer outros campos da literatura. E eu acho que essa coisa de desvalorizar certos tipos de literatura é uma perda de tempo enorme. Infelizmente é muito comum. O Harry Potter, eu já ouvi gente dizendo até que os livros eles incitavam as crianças a práticas diabólicas ou coisas assim, que o pessoal não tem limite na insanidade na hora de criticar aquilo que faz sucesso, principalmente, né? Isso aí. Leonel, e tua formação de leitor, cara? Eu sei que tu é fãzaço do Philip Roth, né, cara? Ah, sim, do Philip Roth, com certeza, cara. Mas o Philip Roth foi um cara que eu descobri faz relativamente pouco tempo, cara. Faz, uns 5 anos, assim. Eu cresci no meio de livros, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre leram muito, muito mesmo. Eu me criei num apartamento aqui em Porto Alegre, né? A gente tinha uma estante que era uma parede inteira do apartamento, assim, enorme, forrada, completamente forrada de livros. E eu ficava olhando, assim, aquelas lombadas coloridas e tal, via as capas, coisas. E eu tinha muita, muita vontade de ler tudo aquilo. Sempre ganhei muito livro, assim, né? Dos meus pais. Sempre foi um negócio, assim, a gente todos os anos ia na Feira do Livro, que é tradicional aqui de Porto Alegre, né? Tinha uma vez por mês, perto da minha casa, eles fechavam uma rua, não passava carro, assim, e as livrarias botavam stands no meio da rua, e daí meu pai me levava lá e tal, sempre me dava um livro. Então eu cresci nesse meio, assim. E uma coisa que eu acho que foi muito importante pra mim é que meus pais nunca me proibiram de ler nada. Então, cara, tinha os livros, assim, de adultos, assim, se eu queria ler, eu pegava e lia. Alguns livros eles diziam, não, isso aqui ainda não é pra tua idade, tu não vai entender. Outros eles me orientavam na leitura, mas foi desde que eu me lembro, assim, na verdade eu tenho realmente esse gosto pela leitura e por todos os gêneros, porque eu fui descobrindo que cada livro tinha um segredo, assim, a ser descoberto. Afonso, me conta aí, eu sei que a gente já falou aqui de incentivo aí da família, eu sei que sua mãe te incentivou muito a leitura, como você já bem me disse, né? Me fala um pouco aí de você e da sua formação de leitor. Então, é essencial mesmo, acho que todo mundo concorda, né? Uma casa que tem essa fundação aí da leitura, a minha teve sim, a minha mãe sempre gostou muito de ler, meu pai também, mas eu vou embarcar nas outras artes, botar o monóculo, porque eu acho importante também, quer dizer, a minha mãe ela é formada em piano, né, formada em música, então eu cresci assim com muito filme, minha mãe sempre viu muito filme, tínhamos muita fita VHS, ela fazia questão de comprar, botava pra gente assistir os filmes, claro, dublados no começo, mas tentar sempre empurrar a linguagem original, não dessa coisa de anti-dublagem, que essa babaquice aconteceu recentemente, na minha opinião, mas de tipo, vamos entender um pouco melhor o que o artista original quis passar e tudo mais. Então teve muito isso com filme, muito isso com música e com livro, obviamente. Eu fui uma criança dos anos 80, 90, né? Então compartilho muita coisa de vocês. Eu sempre cito o Stephen King, muito com o Dudu, mas eu fui daquela era ali do George Lucas e do Steven Spielberg, de entretenimento em geral, incluindo livros. De contar histórias, vamos colocar assim, contadores de história, precisamente. No colégio eu sofri muito no começo, porque a gente tem realmente esse sistema que força aí os grandes clássicos brasileiros numa época em que você, na minha visão, não tá preparado para aquilo, né? Eu falo sempre nas entrevistas aí, eu tava cagando se a Capitu ficou com quem, porque eu nunca tinha ficado com ninguém. O que fez a diferença ali entre eu passar a gostar de literatura e não gostar, que poderia ter ido por outro caminho, foi que a minha mãe insistiu com o Júlio Verne pra mim. Ela pegou edições mais simples, né? Porque eu era criança, e eu comecei a ler Júlio Verne, e aí eu falei, caramba, peraí, então dá pra eu entrar numa aventura que tem a ver com aquela coisa, no meu caso, de menino, aventura, desbravar um universo novo, né? A audácia e tudo mais da aventura científica. E aí, a partir daí, a gente passou por uma coisa, o Mata citou romances policiais ali, infantos juvenis, eu achei até que, porque ele é um pouquinho mais velho que eu achei que ele fosse citar Os Caras do Pedro Bandeira. Muito bom, né, cara? Que era uma barata. Eu cresci com essa parada. A partir daí foi indo pros livros do Ian Livingstone, do Steve Jackson, que eu sei que vocês curtem também, o Leonel aí, a área dele. Já começa a cruzar com a minha área. Começa todo mundo aí, isso, expertise de todo mundo. Aí minha mãe, veio com o armamento pesado, Stephen King, Michael Crichton, o próprio Edgar Allan Poe, aí ela começou, armamento pesado, começou a despejar sci-fi, horror, aventura, e aí a coisa foi crescendo. Mas eu sempre entendi o livro,
a gente tá falando do cinema, que beleza, é foda e tal, mas o livro é uma experiência única. Eu vou arriscar aqui uma coisa que eu sempre penso. O filme, cara, por mais foda que ele seja, ele é uma espécie de telefone sem fio, né? Ele começou com a ideia de uma pessoa e ele termina com uma coisa hiper colaborada. Exato. O livro... Todos nós aqui que trabalhamos com isso, nós entendemos a parte artística do livro, é a visão quase que singular daquela pessoa do começo ao fim. Claro, o copydesk é importantíssimo, o trabalho do editor, a gente sabe tudo isso, mas é muito diferente do cinema. Então a integridade daquela mensagem, ela é muito particular. Então isso sempre me falei, caraca, isso aqui é alguém que pensou do começo ao fim e eu tô recebendo essa ideia completa, sabe? É direto do autor pro leitor, né, cara? E eu acho que ela fica mais íntegra nesse ponto. Sim, sim. Olha, os cinéfilos aí vão acabar não gostando desse episódio, Thiago. Alô, Jurandir Filho. Me conta então, aí, voltando, então, vamos cair pra esse bloco, então, que é a formação de vocês como escritor agora. Como vocês fizeram, cara? Onde você se ligou? Puta, eu quero escrever, cara. Eu gosto disso, eu quero fazer isso. Vocês são profissionais lá da escrita, né, cara? Então, assim, da onde que veio a ideia de falar, puta, eu quero me dedicar a escrever? Foi a época em que houve no Oriente Médio, houve a primeira guerra do Golfo, né? Em que o Iraque tinha invadido o Kuwait, e depois houve a Operação Tempestade do Deserto, que expulsou as tropas de Saddam Hussein do Kuwait, o Kuwait foi evacuado, etc. A época que a gente ficou com um medo desgraçado quando a gente ouvia o barulhinho lá do plantão lá da Globo, né? Globo. Começou os traumas ali. Só desgraça. E aí começaram a sair muitos livros naquela época sobre o Oriente Médio. E aí eu tava me empolgando com esses assuntos. Eu sou de família libanesa, pai de pai, então era um assunto que me interessava até por conta dessa conexão familiar. E aí o meu analista falou, você podia escrever um livro aí sobre esse tema, faz um romance, não tem livro brasileiro, não tem thriller no Brasil, você podia fazer uma coisa passada no Oriente Médio, já que a Guerra Fria acabou, né? A Guerra Fria estava acabando naquela época, né? E aí o Oriente Médio estava se apresentando assim como o novo terreno de espionagem, né, no mundo, né? Fala. Não, é só um parênteses dizer que é isso mesmo, que muitas pessoas até podem falar, mas, o cara brasileiro vai escrever sobre o Oriente Médio, né? O detalhe é que muito americano escreve sobre o Oriente Médio e ninguém fala nada, ninguém né? Fala nada, exatamente. Então o brasileiro não pode, né? Os americanos podem escrever, enfim, o brasileiro não pode, né? Sobre o Oriente Médio, enfim, existe um patrulhamento, ainda hoje existe um pouco isso. Fiquei entusiasmado com a ideia lá do livro, poxa, que legal, acho que dá sim e tal, vou fazer. Aí comecei a escrevi 20 páginas, uma máquina de escrever, ainda não tinha computador na época, né? Aquelas máquinas que não eram elétricas, né? Máquinas mecânicas, barulhentas, enfim. Escrevi 20 páginas e abandonei. Foi um fogo de palha, assim, abandonei. E na verdade você tinha um toque de recolher na tua casa, Mata, porque a máquina era muito barulhenta? Podia até umas 11 da noite no máximo. Isso foi depois, né? Quando eu comecei a escrever de verdade. Mas aí não podia. Chegava 11 horas, eu tinha que parar, porque mesmo com o quarto trancado, e como acordava o apartamento inteiro, era muito barulhento, né? Outro dia eu peguei a máquina, fui bater um pouco e é um barulho dos infernos, não tem a menor dúvida. Mas enfim, aí em janeiro, esse negócio dessa experiência das 20 páginas foi assim, tipo agosto, setembro de 91. Passaram 6 meses, em janeiro de 92, o Jô Soares entrevistou o Jorge Amado no programa dele. Na verdade, foi uma reprise de uma entrevista que tinha havido durante um ano, e o Jô, naquela época, reprisava no verão, assim, as entrevistas melhores, né, que ele tinha feito no ano anterior. Foi uma entrevista fantástica, o Jorge Amado falando lá da experiência, ele e a Zélia Gattai, né, falando da experiência deles como escritores, enfim. E o Jorge Amado, em um dado momento, começou a falar um pouco da vivência dele como leitor, dizendo que ele falou que gostava muito de literatura policial, que era uma coisa que ele lia muito, enfim. Eu tive a sorte de gravar essa entrevista em VHS, tá aqui, inclusive, aqui em casa. E eu fiquei tão fascinado com essa entrevista, eu já era leitor do Jorge Amado, gostava dos livros dele, e fiquei muito bem impressionado com a figura dele, um cara simples, bacana, entendeu? Falava lá da experiência dele. Eu conhecia um pouco o making off dele, né? Naquela entrevista, e aquilo me deu um estímulo para começar a escrever de verdade. E aí peguei aquele livro que eu tinha escrito 20 páginas e retomei a partir daquela madrugada, que a entrevista foi ao ar, né? Vai muito tarde, já naquela época, o Jô Soares, o programa dele começava assim bem tarde, então devia ser umas 2 da manhã, quando eu peguei o livro e eu me lembro que eu varei a madrugada toda, fazendo anotações e escrevi, e terminei então, uns meses depois, de escrever esse primeiro livro, que foi lançado no ano seguinte, quando eu tinha 18 anos de idade. Ele não é um livro muito bom, não, entendeu? Era o meu primeiro livro, eu era muito jovem, inexperiente, tinha experiência de vida nenhuma, muito menos como
escritor, mas ele valeu a pena ter escrito esse livro, eu tenho o maior carinho por ele. Tem que ter orgulho, Tenho orgulho, gosto muito, enfim, acho um esse livro... é o... Como é que é o nome desse? Conexão Beirute-Teherã, o primeiro thriller, né, passado no Oriente Médio, aquela coisa toda. E Mata, como é que foi o teu caminho até a editora, cara? Olha, nesse primeiro livro, ele foi relativamente simples, porque eu era um garoto de 17 anos, quando eu escrevi o livro, eu tinha cara de 14. E corpo de 14. Então as pessoas, assim, os adultos ficavam muito sensibilizados. Hoje é uma vantagem isso, né, Mata? Você parecer 5 anos mais novo, né? Hoje é. Eu tô com 39, ninguém me dá mais do que 38,5, né? É fantástico. Mas aí eu tinha um amigo meu, né, que era um cara mais velho, era um advogado importante, e ele tinha contato com editoras de livros jurídicos. E ele pegou meu original, tirou umas cópias, eu me lembro que eu fui ao escritório dele, ele tinha uma máquina Xerox no escritório, ele fez lá as cópias e levou para uma editora de livros jurídicos na Rua São José, aqui no Rio, que publicava só livros de direito e, eventualmente, alguma coisa de ficção. Aí ela foi, gostou e publicou. Foi bem fácil esse início. Agora, em compensação, que eu acredito num negócio chamado Lei das Compensações, entendeu? Que é para haver um equilíbrio na Terra, na natureza, né? Compensação, eu levei 9 anos para publicar meu segundo livro, quer dizer, aquela facilidade do primeiro foi compensada com a dificuldade de publicar o segundo. Só saiu em 2002, né? Então, esse caminho, na verdade, de publicação é um caminho que eu percorro até hoje. Porque o fato de eu ser um autor já com vários livros publicados não quer dizer que, eventualmente, eu não possa ser recusado e apresentando um original para uma editora, a editora pode não gostar, entendeu? Isso não me isenta ainda hoje desse trabalho, quer dizer. Esse pensamento é até perigoso, né? Para quem já não é o caso, talvez, da maioria dos nossos ouvintes, mas é um pensamento perigoso para quem já é escritor, né? Fala, olha, foi publicado e agora eu vou fazer qualquer merda, né? E, na verdade, não é bem isso, né? Galdela, e você, cara? Como é que se tocou assim? Eu quero escrever, cara. Não, cara, mas eu sempre quis escrever. Eu passei por um período iludido, assim, que eu queria também desenhar. Me dediquei, fiz curso de história em quadrinhos, fiz faculdade de artes plásticas, mas não ia rolar, assim, né? Mas eu sempre tive na cabeça esse negócio de eu preciso escrever. Eu comecei no RPG, eu acho que por uma vontade, na verdade, de contar histórias mais do que qualquer outra coisa, assim. O RPG me ajudou em muita coisa, mas eu acho que eu comecei porque eu já tava com esse, sabe, sei lá, essa ânsia, assim, de eu preciso bolar histórias e botar isso pra fora de alguma forma. Só que eu, realmente, cara, diferente do Mata, eu não tinha nenhum contato, eu não tinha nenhuma ideia de como é que se fazia. Eu simplesmente, assim, eu não via nenhum tipo de caminho, assim, na frente. E eu tinha, na verdade, eu tenho ainda, só que é um negócio que há muitos anos não me incomoda, que eu tenho um negócio que se chama déficit de atenção, que isso é uma merda, cara. Déficit de atenção é, sei lá, digamos, um transtorno, uma coisa assim, que tu tem muita dificuldade de te focar em coisas a longo prazo. Então, por exemplo, tu tem um projeto de vida, tu não consegue estabelecer, é muito difícil pra ti estabelecer passos pra tu fazer isso, é muito difícil ter uma visão disso como uma coisa real e não só como, sei lá, um sonho distante. Então, cara, quando eu tava assim, fazendo faculdade, começando a trabalhar, coisa e tal, eu sabia que eu queria ser escritor, como eu falei, desde criança, mas eu não fazia a menor ideia, não tinha nenhum caminho, assim. Até que eu fiz duas coisas que me botaram no caminho certo. A primeira, eu fui fazer uma oficina de criação literária, que tem até hoje aqui em Porto Alegre, que é a oficina do professor Assis Brasil, que faz parte da pós-graduação. É muito conhecida, muito conceituada. Cara, a oficina é genial. Ele é o Assis Brasil é o melhor professor que eu já tive na vida, e o cara simplesmente te ensina a escrever. Ele ensina o ofício mesmo, sabe? Independente de qualquer coisa, de, sei lá, a gente tem que ter ideias, a gente tem que ter vivência. Ele te ensina um ofício, cara. Te ensina como construir uma narrativa, como usar linguagem. É genial, assim. Tanto é que a maior parte dos escritores aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul em geral, passaram pela oficina do Assis Brasil. Se tu for ver um nome, assim, que saiu daqui, provavelmente ele passou. Isso foi um passo que eu fiz, cara. E o outro foi que eu comecei a fazer um fanzine sobre RPG. O fanzine, tipo, hoje em dia nem existe mais, né? Mas na época era tipo um jornalzinho que a gente fazia, assim, de xerox mesmo, falando sobre RPG, cara, com classes, com personagens, com algumas regras, com matériazinhas, assim. Eu fui pra São Paulo pra apresentar esse fanzine, pra mostrar o meu trabalho, assim,
pro pessoal que já trabalhava com RPG no Brasil. Daí, cara, eu economizei, passei por várias coisas, assim. Eu tive que economizar 7 meses, assim, mais até, pra conseguir pagar a minha passagem e hotel pra São Paulo, porque eu trabalhava de professor de inglês num lugar que nos pagavam muito, muito mal, e de vez em quando eles pulavam um mês de pagamento, assim, sabe? Era um negócio bem legal. E eu sei que... E tem uma história, assim, que quando eu recebi vários meses de pagamento estavam atrasados, eu recebi tudo em dinheiro. E eu tava voltando pra casa, era de noite, tentaram me assaltar, cara, com todo aquele dinheiro dentro. Aí é foda. E, eu me lembro que eu só conseguia ver na minha cabeça, assim, porra, não, eu vou viajar agora, eu vou mostrar o meu material, não posso perder esse dinheiro. E daí eu consegui preservar o meu dinheiro, assim, o cara não conseguiu me assaltar. Mas daí fui pra São Paulo, mostrei, daí fui na mochila, assim, tudo que eu já tinha feito, cara, esse fanzine, um conto que eu tinha escrito, que até era um conto ambientado em Dragonlance, um roteiro de história em quadrinhos que eu tinha e tal, várias coisas, assim. Mostrei pra pessoal lá e mostrei pros editores da revista Dragão Brasil, que foi uma revista de RPG que durou muitos anos aqui, Saudosa. Extremamente saudosa, cara. Eu acho que muita gente da nossa geração se criou, assim, lendo a Dragão Brasil, né? Sim. E eu mostrei pros caras, um deles, que é o Trevisan, o JM Trevisan, eu dei pra ele o meu conto, sabia que ele gostava muito de Dragonlance, dei pra ele o meu conto. Voltei pra Porto Alegre. E, cara, passou o tempo, eu me formei na tal da oficina e tal, e nada, não tinha dado essa viagem, não tinha dado resultado nenhum. Passou um ano, de repente, um dia eu recebo um e-mail do JM Trevisan dizendo, então, não foi tu que falou comigo um ano atrás, me apresentou um conto. Daí eu fui eu sim. Então, eu só fui ler o teu conto ontem. Gostei muito. Tu não quer fazer um conto pra nós? Tipo assim, o cara tinha demorado um ano pra ler o material que eu tinha levado pra ele. E nesse meio tempo, claro, cara, eu tinha estudado, eu tinha, sabe, feito outras coisas, mas, como eu falei, eu não tinha um caminho, assim, não sabia como proceder pra fazer pra realmente ser escritor. O resultado disso foi, eu fiz o tal do conto que eles me convidaram, o pessoal gostou muito do conto, tanto os leitores quanto os editores, né, dessas revistas, e eles faziam já um cenário de RPG que é a Tormenta, que era, na época já, e ainda é o maior cenário de RPG brasileiro, né. Porque todo mundo tinha gostado desse conto, eles me convidaram pra fazer o primeiro romance no cenário de Tormenta. Eu aceitei, e daí nisso foi mais de um ano, assim, entre planejar o romance e realmente escrever, mas daí consegui escrever esse livro e tal, beleza. Tava certo o Inimigo do Mundo, certo? Primeiro do Tormenta, exato. E daí ele tava pra ser publicado pela editora que publicava Tormenta, na época, né? E, cara, ele foi todo diagramado, passou por edição, copydesk, revisão, tinha arte da capa, tava todo diagramado. A gente foi chamado, eu e o JM Trevisan, né, que acabou sendo meu editor daí nesse livro, a gente foi chamado pra ir num evento em Belo Horizonte, onde ia ter o lançamento do livro. Cara, tava muito feliz, assim, finalmente, meu livro vai ser lançado e tal. Faltando, uma semana pra esse evento, eu recebo uma ligação dizendo, pois é, a editora largou Tormenta, não tá pagando direito autoral pra ninguém, disse que não vai pagar mesmo e cancelou a publicação do livro. Caralho. E, cara, só que a gente já tava com passagem comprada pra Belo Horizonte. O hotel, o evento já tinha reservado o hotel. Na época não era fácil comprar uma passagem, né? Cara, não era nada fácil comprar passagem. Resultado que eu cheguei em Belo Horizonte sem livro, pra lançar o livro sem livro, cara. Sabe? Tipo, o pessoal foi muito legal, o público, como sempre, foi muito legal, foi muito receptivo, mas, na boa, eu era um cara desconhecido, que nunca tinha publicado livro nenhum e que não tinha nada pra mostrar. Cara, a editora Talismã fez muita filha da putagem, assim. Não deu sorte, né, pra você. Talismã. Olha aí, Dudu, fui mais rápido, hein, Dudu? Isso aí. Pô, tá perdendo teu jogo aí, cara. Não, mas hoje você tá aí pra isso, porque eu tô mais sério. Hoje eu tô sério aqui. Hoje você tá mais sério. Sou hostess. E aí, Leonel, como é que foi lá? E aí você... E daí, então, cara, voltei pra Porto Alegre e tal, e o livro tava ali, tava feito. A editora, enfim, fechou as portas, né, pra nós. A gente conseguiu uma outra editora, que era a Jambô, aqui de Porto Alegre, que até eu já era amigo do pessoal aqui da Jambô, já traduzia livros pra eles e tal, mas era uma editora que tava começando a recém, assim, tava muito no início. E então a editora precisava de catálogo e precisava de ter um certo cacife pra publicar o meu livro, né, porque era um livro grande,
hoje, relativamente. Não era um livro muito pra editora muito pequena ainda. Eu me lembro que antigamente tinha um pouco isso, né, Leonel? A gente tinha muitos escritores que até escreviam livros menores porque fazia diferença ser muito grande, em termos de custo e tal, fazia, né? Cara. Hoje em dia muda pouco, na verdade, né? Mas naquela época tinha um pouco disso mesmo. Né? Ah, sim, com certeza. Então, cara, eu sei que demorou quase 2 anos pra esse livro ser publicado. Nesse meio tempo, bom, eu tinha que trabalhar, não podia simplesmente ficar sentado esperando. Então, tipo, eu já tava com um livro publicado. Eu tava com um livro escrito, eu tava escrevendo coisa de RPG, tava traduzindo, mas eu tava muito no começo ainda, não tinha ainda uma coisa muito clara. Então, cara, eu fui trabalhar numa locadora de vídeo, sabe? Uma das, sei lá, últimas locadoras de vídeo. Fui trabalhar lá, cara. Eu tive que pegar, sabe, esses bico mesmo, assim, pra conseguir. Eu tava morando sozinho já, sabe? Então, pra conseguir sobreviver pagar as mesmo. contas, né, cara? Pra pagar as contas. Nossa, a gente passou por muito aperto financeiro mesmo nessa época e tal. Na boa, assim, vem muita pressão pra desistir. Uma coisa é tu dizer assim, não, eu quero escrever um livro, eu quero publicar, quando tu já tá aqui, que nem todos nós agora estamos nessa situação, já com editoras, com livros publicados, com interesse dos leitores. Agora, quando tu tá trabalhando numa locadora de vídeo, sabe, tu já não é mais nenhum guri, sabe, tu tem esse sonho que as pessoas, que parece muito maluco pras pessoas, realmente, sim, parece que tu é um cara iludido, que isso nunca vai dar certo. Mas eu sei que, enfim, dá... Quando não pensa que a gente é um malandro, né? É, cara, com certeza. Não, o cara tá enrolando, sabe? É um malandro, é um... Eu sei que... Quantas vezes eu ouvi assim, perguntaram, o que você faz? Eu falei, eu sou escritor. Tá, mas e, além disso, você não trabalha, estuda, né? Não, mas tipo, a tua profissão qual é, sabe? Quando eu pergunto, eu falo assim, eu durmo. Quando eu tô chegando, eu tô dormindo. Durmo. Mas fala aí, né? E daí, então, o livro ia ser publicado, cara, pela Jambô. Tal, eu tava super entusiasmado, não sei o que, tava achando que a minha carreira ia decolar. Um pouco antes do livro ser publicado, um mês antes, menos até, o livro vaza na internet, cara. A gente não sabe como, mas o arquivo da outra editora, da editora antiga, apareceu na internet, apareceu uma mensagem numa lista de discussão, ainda na época das listas de discussão, né, chamada assim, O Inimigo do Mundo. Daí o conteúdo da mensagem era, aqui vai o link para download de O Inimigo do Mundo, Romance de Tormento. E, cara, muita gente baixou, assim. Eu baixei. Também. Sim, confesso aqui. O Rafael Dracon baixou, cara, sabe? Tipo, várias coisas. Não, tô brincando, não baixei não, mas falei pra polemizar. Daí, cara, ficou aquela paranoia, assim, tipo, será que isso vai estragar o lançamento? Será que não vai e tal? Sei que a Jambô, mesmo assim, apostou no livro. Quando ele foi lançado, enfim, foi um sucesso. Essa foi a última dificuldade, né? Foi um sucesso maior do que a gente esperava, inclusive. Daí começaram já as cobranças pro livro ser uma trilogia, pra eu escrever os próximos. Desde então não parei, não precisei mais trabalhar em locadoras. Mas realmente, cara, o fato de ter vazado na internet ajudou a vender, né? Ajudou, cara. No final foi uma divulgação, porque pensa que o livro fazia 2 anos quase que ele tinha sido divulgado e nunca tinha sido lançado. O pessoal já tava cansado de esperar. Só que quando deu aquele boom do livro ser pirateado, as pessoas começaram a falar de novo e especular e tal. E um dizia, não, eu já li o começo, mas eu quero ler o resto no livro físico e tal. No final, a pirataria acabou me ajudando. A editora Talismã, que deve ter feito isso de sacanagem contigo, deve ter, né, te dado sorte no final das contas. No fim, exatamente. Deu a volta. Talismã, né? Legal, e tu, Afonso, como é que foi, cara? Não, cara, assim, como eu falei, a minha infância foi aquela mistureba ali de culturas, né, do entretenimento. Eu tive a oportunidade de crescer com 2 irmãos que dividiam essa cultura comigo, então a gente brincava muito junto, brincava de comandos em ação, Playmobil e tudo mais. E desde cedo eu exercitava, como eu era o mais velho, tinha um pouco mais de sapiência, se a gente pensar, eu acabava criando as historinhas que a gente brincava dos comandos em ação, eu criava as aventuras, pra ter uma linha guia, né, e eles iam me acompanhando ali naquelas, se você pensar, uma espécie de RPGzinho bem infantil. Até porque eu já começava a ler as aventuras também, como eu comentei, Júlio Verne, o Calabouço da Morte, aquela coisa toda, Floresta da Destruição, do Ian Livingstone e tal. E eu também sempre gostei muito de desenhar, né? Trabalho como ilustrador também hoje, mas desde criancinha desenhava muito, essa coisa de querer contar. Acho que todo contador de histórias encontra meios de contar histórias. Pode ser na música, pode ser no teatro, pode ser no livro, né? E por aí vai. E o que eu fazia? Eu escrevia as histórias
férias que eu ia brincar com os meus irmãos na máquina de escrever da minha mãe. Minha mãe fez curso quando era criança, então ela tinha uma máquina bem velhinha também. Tinha toque de recolher? Tinha toque de recolher na tua casa, não? Não tinha toque. Mas isso tenho certeza que ajudou o Mata. Sorte é a sua. Não, mas se bem que dizem que a pressão é a mãe da criatividade. Então você tinha um horário pra... Ela dá uma mão danada, porque sem disciplina não se vai a lugar nenhum, né? Exato. Bom, não tinha toque de recolher, mas tinha o cuidado com a maquininha da mamãe e tal. Então eu essencialmente escrevia as aventuras, tirava depois do rolo ali, e eu desenhava, eu ilustrava, quase como se fosse um livro ilustrado mesmo, e depois eu dava pros meus irmãos lerem, assim. Na verdade eu lia pra eles, né, que eles eram muito novos, e aí eles viam os desenhos pra fazer aquela mistura de storytelling. Então eu sempre tive esse desejo de contar história usando essas mídias. Conforme fui crescendo, fui sempre brincando, acabei desenvolvendo o lado do desenho primeiro, não deixei de lado a escrita, mas eu desenvolvi um sonho de ser desenhista de história em quadrinhos, então eu entrei em muito curso, minha avó pagou muito curso pra mim, sempre acreditou, até dediquei lá no livro, né? A vovó sempre acreditou nos meus monstros, fiz essa metáfora, digamos, esses monstros querendo sair, né? Todo, como o Caldela falou, todos vocês, nós temos essas coisas querendo sair de dentro, essa criatividade a gente coloca de alguma forma no papel. E aí desenvolvi o lado de desenhista, comecei a trabalhar como desenhista e tal, e aos pouquinhos eu sempre escrevi, sempre que eu desenhava, eu, adolescente ainda, eu acabava criando personagens, aí eu escrevia a história daquele personagem, e aí já no colégio, assim, terminando ali na nossa época, se media pelo primeiro, segundo, terceiro grau, né? Terceiro ano do segundo grau. Ali, quando quase acabando o colégio pra ir pra faculdade, eu desenvolvi todo um mundinho, que era o rascunho do Espadachim de Carvão, mas era uma coisa bem tolkiana ainda, Dungeons and Dragons pra caramba, Conan, e aí eu desenhei uma história em quadrinhos que tinha muito texto, aquela coisa bem Alan Moore mesmo, muito carregado no texto, mas muita ação, muita pegada do videogame, que eu sempre gostei também, dessas mídias. E ali também eu conto como se fosse o segundo lugar que eu testei a minha capacidade de contar histórias. Primeiro foi com os meus irmãos, depois foi no colégio, com o pessoal já adolescente, jovem adulto, e eu vi que o pessoal curtia a maneira que eu contava aquelas histórias. E aí, saindo dali, a gente acabou, já contei isso em entrevistas, assim, tô resumindo, né? Criei, depois que eu saí do colégio, um site, uma história em quadrinhos online, onde as pessoas podiam decidir o destino das pessoas. Bem RPG, né? Você vê que todos estamos aqui nas mesmas escolas. Era essencialmente uma aventura de RPG em formato de quadrinhos, na época do Flash. Foi uma época que o Fábio Yabu também estava se aventurando lá no Combo Rangers. Nosso querido Yabu, vamos chamar pro próximo, Thiago. Uma boa. Exato. Cito ele porque você vê que tava todo mundo experimentando as suas formas de contar a história. E aí o Omelete, os amigos do Omelete compraram essa ideia na época, isso foi por volta de 2001, 2000, 2002, e ficamos um ano no site do Omelete. Isso pra mim foi uma grande realização, né? Eu era adolescente, mal entrando na faculdade, compraram esse projetinho, só que essa minha equipe de amigos, nem todo mundo acreditou na ideia, a internet era uma coisa muito rabiscada ainda, um protótipo de negócios, e aí minha equipe acabou separando, porque um foi pra faculdade, o outro começou a namorar, o outro começou a fumar maconha, os interesses foram separando assim, eu acabei ficando sozinho, como eu não conseguia guiar o projeto sozinho, falei com o pessoal do Omelete e eles falaram, pô, que pena, cara, porque tava fazendo bastante sucesso, isso era uma coisa muito diferente. E aí, saindo disso como aprendizado, como diria o pai do Batman, né, porque caímos, Bruce, eu aprender a levantar, falei, porra, eu vou transformar essa minha ideia em algo que eu possa seguir sozinho, até mantendo essa coerência que a gente falou da literatura, do cinema, né? O projeto na internet, ele era uma mistura de vários conceitos e tal, e aí eu falei, não, deixa eu fazer então um livro, transformar isso num livro, com algumas ilustrações, mas pegar tudo que eu aprendi até aqui e vou contar essa história. Aí, a partir daí é que eu passei a realmente iniciar uma viagem de referências e vou criar um mundo do zero, ao invés de fazer uma coisa Dungeons and Dragons, que outras pessoas já faziam e melhor do que eu falei, então deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui que funcione melhor pro que eu tenho em mente. E aí, passei os próximos 10 anos preparando Kurgala, agora a gente começou com os Espadachim de Carvão. No meio desse caminho, criei o Matando Robôs Gigantes, com o Diogo e com o Roberto, que foi um outro projeto nosso, que também é uma forma da gente se comunicar, e ele acabou sendo essa maneira que eu apareci pra mídia, né? E aí o Dracon lá da época tava na Fantasy, viu o meu trabalho no Tech Tudo, que também foi um lugar que me chamou para escrever, porque me viu, digamos, me comunicando no Matando Robôs Gigantes. Então uma coisa foi puxando a outra, e quando o Dracon foi falar comigo se eu tinha alguma coisa preparada, eu tinha os
espadachim de carvão que veio de todo esse aprendizado. E aí deu no que deu. Da mesma forma que o Leonel fez aquela observação quando a gente tá falando do Leonel, que a gente pode tirar de interessante aí, né, de todas as coisas, no caso do Afonso, né, que ele também já era conhecido, né, a partir do Matando Robô Gigante e tal, e muita gente, talvez você tenha se deparado com isso, o Afonso, muitas críticas no sentido de que, o cara só vendeu o livro dele, só foi bem no livro dele porque ele era podcast do Matando Robô Gigante, né? Isso é... Por que eu, na verdade, tô colocando isso, né? Porque... Não, mas porque é bem relevante, né? No que a gente tá falando, porque, assim, pessoas às vezes me perguntam, já me perguntaram outros podcasts e tal, como é que você faz se você não for um cara conhecido, né? O cara não conhecido, ele tem chance? É claro que ele tem menos chances, mas, pra isso, ele precisa se tornar conhecido, né? Então, quando a gente fala assim, não, mas o Afonso Solano não veio do nada, é porque ele não tá vendo, na verdade, o que tá por trás, o que você acabou de falar. Você foi um cara que criou, né, o Matando Robô Gigante, já tinha o seu trabalho na internet anterior a isso, então já foi construído a partir do que você tinha, né? Na verdade, não é querendo entrar na defensiva nem nada, mas já como esse podcast vai ser objetivo, né? As pessoas vão perguntar, de repente ninguém me conhece e tal. Você torne-se conhecido. Agora, como vai se tornar conhecido? Cada um tem seu meio, não precisa ser pela internet, não precisa ser, enfim, aí cada um vai encontrar, né? O Mata é um cara que na época dele nem existia internet, né? E no entanto ele tá aí, né? Bem colocado. Só queria fazer essa observação aí, pegando o case aí do Afonso, que eu acho legal e também inspirador pra gente, né? Você de repente que tá aí, você precisa... Qual é o seu caminho, né? Como é que você vai encontrar esse seu caminho, né? Você vê que cada um aqui tem um caminho diferente. E tu, Dudu? Como é que tu começou a escrever, cara? Olha, cara, Thiago, eu imagino que muita gente aqui, né? Eu vou resumir também, porque eu imagino que muita gente conhece a minha história, mas eu gostaria de dizer aqui que eu concordo plenamente com o Leonel, eu acho que com os outros demais, que na verdade essa minha vontade de escrever surgiu de uma vontade de contar histórias, na verdade, né? Eu costumo dizer assim que eu não sei, é claro que eu sou um escritor, mas eu me chamaria mais de um autor, porque na verdade a escrita, no meu caso, ela veio como uma maneira, né, de contar a história, porque eu sempre tentei, né, desenhar, mas é horroroso, sempre foi horrível, né? Eu tentava fazer, né, botar aquele papel manteiga. Como é que é, Afonso, você que é o escritor? Você que é o desenhista. Pode ser, papel manteiga, passa sim. Passa por cima. Isso aí. E aí, nem assim eu conseguia, cara. É uma coisa horrorosa. Todos os meus amiguinhos do colégio, o meu querido aí, André, está sempre com a gente nos desconstruindo, ele desenhava pra caramba até hoje. Era um zero à esquerda. Eu falei, cara, como é que eu vou conseguir contar uma história? Aí é claro que, como o Leonel falou, né, o RPG veio aí, no caso, pra suprir muito dessa necessidade, porque você tinha uma história na cabeça e você colocava ela pra ser testada na hora, né? Isso o RPG, eu já falo muitas vezes que é uma ferramenta ótima de trabalho e tudo mais, além de diversão, lógico, mas aí eu comecei a escrever, cara, porque era o único jeito, eu gostava de ler, então eu comecei a escrever e até entrando aqui, o Thiago, no bloco aí, então, afinal de contas, que a gente tava falando, já falar sobre as dicas e tudo mais, as primeiras, não sei se vocês têm a mesma experiência, vocês três aí que estão com a gente, é que nossos primeiros trabalhos, eles são colagens, né, cara, eles são, na verdade, você tem toda ali as suas referências, né, e eu tenho aqui um livro antigo que eu escrevi e tal, quando eu vejo o livro, eu vejo que é uma mistura quase ridícula de todas as coisas lá, os filmes que eu via, os livros que eu lia e tudo mais, enfim. E aí com o tempo você vai desenvolvendo essa, muito entre aspas aí, tá? Originalidade. Isso é muito entre aspas. Isso a gente adquire com a prática, né? Praticando e o estilo vai surgindo. Né? Pegando o que você tinha falado antes, Mata, pra galera que tá escutando aí, o que você precisa também o que o Leonel falou, né? Você precisa ter um livro bom, bem escrito e tal, tudo mais. Mas também pra você chegar a esse livro bom, bem escrito, você tem que trabalhar muito e muito provavelmente os seus primeiros trabalhos vão ser horrorosos, horríveis. E é natural que seja, né? Então, mais importante do que ser bom ou ruim pra cara que tá começando, mais importante do que isso é você escrever. Pode estar horroroso, mas se você escrever, você vai errar, cara. Você não tem como acertar sem você errar. E é por isso que os médicos, aí usando a analogia que alguém usou aí, os médicos, eles fazem os anos todos de residência deles, onde eles vão errar o estágio, o que ele vai fazer, ou faculdade, pra você poder acertar depois. Então, vamos lá. Como é que é o cotidiano de vocês, cara? Eu acho legal falar pros caras, vocês acordam e... Eu louvo Satanás, pra começar. Até pra agradecer o papo. Né, agradecer, claro. A primeira coisa que você tem que fazer, em nome de Satanás, começa. Vamos lá, Mata. Fala pra gente aí. Mata com a nossa experiente aí. Eu tenho um cotidiano... Ele não é muito esquemático, mas de um modo geral o que eu faço é o seguinte, eu normalmente acordo cedo, saio pra dar uma caminhada, fazer as coisas, enfim, tomo café da manhã, tomo banho, e aí a partir do meio da manhã eu escrevo até a hora do almoço, depois do almoço continuo escrevendo mais um pouquinho, depois eu procuro
sair, fazer algumas coisas, algumas pesquisas, ou ter a minha vida normal também, né? Que eu também sou um ser de carne e osso. E além disso, eu tiro um dia por semana para não escrever. É um dia normalmente da semana, durante a semana, um dia útil, em que dia de faxina normalmente, que a casa fica mais ou menos interditada, porque a faxineira tem lá o horário dela, enfim, ela ocupa, né, a casa toda em etapas, então fica meio complicado escrever. Então nesses dias eu, em geral, saio por dar uma caminhada na lagoa ou andar na cidade aqui, que é extremamente agradável, vou aos sebos, às livrarias, exposições. É um dia mais cultural e de contemplação da paisagem. Agora, nem sempre isso é possível, porque eu também tenho, além de escritor, eu dou muita palestra, eu tenho livros adotados em colégio, então eu sou muito convidado para visitar escolas, e a gente tem que viajar para outros estados, outras cidades, então nem sempre esse cotidiano, por isso que eu falei que não é muito esquemático, quer dizer, eu tenho momentos em que eu fico sem rotina alguma, então eu escrevo, nessas ocasiões eu escrevo quando dá, então eu posso estar numa antessala de um aeroporto, ou dentro do avião, ou no hotel, ou numa rodoviária, ou dentro do ônibus, também, indo de uma cidade para outra, lá eu pego o computador e escrevo. Às vezes é quando o momento permite. Eu já escrevi até na hora do recreio com a garotada. Leonel, você, como é que é o seu dia a dia? Eu escrevo mais ou menos até meio-dia e pouco, dou uma parada e tal, escrevo de novo à tarde, mas eu não sou mais tão nazista, assim, tão rígido no meu horário. Se é um dia que tá fluindo, eu vou até mais tarde e tal. Eu tenho um jogo de cintura maior com horários, assim. Se é um dia que tá difícil, assim, eu tô vendo que tem muita distração, que, sabe, ou que eu ainda não consegui desatar um nó na trama, eu tiro um dia pra realmente, sim, fazer outras coisas. De vez em quando eu tiro um dia pra pensar mesmo, assim, eu vou ler, vou jogar videogame, vou, sabe, fazer coisas que façam o meu cérebro funcionar, assim, vou sair, que nem o Mata falou, sabe, tipo, dar uma volta, coisa e tal. Ô, Solano, e tu, cara? Como é que é teu cotidiano, cara? Então, eu contratei um cara pra escrever pra mim, que é mais fácil, né? E aí, simples, né, cara? É um ghostwriter aí, que eu não posso dizer o nome. Não é o Devil Rider? O Devil Rider, tem esse lance, né? Eu diminuo as luzes da casa, acendo umas velas negras e ele escreve através de mim. Eu sou apenas o vessel. Não, cara, eu acho que... Só uma pergunta rápida, Solano. Tu acorda cedo também? Não muito cedo. Ah, porra, pelo menos um, né, cara? Caraca. Eu não consigo produzir logo depois que eu acordo. Meu cérebro fica muito amassado. O diabo ajuda quem é tarde e madruga. Quem tarde madruga. Eu gostaria de tomar um café da manhã com mais calma, de repente vendo um filme de manhã, uma série e tal, mas eu acabo já tomando café, resolvendo uma coisa ou outra através de e-mail, né, alguma coisa da editora, aprovar ilustrações, textos, e aí ali eu já resolvo algumas pendências. E aí a partir dali de umas 9h30, eu começo a escrever 9h30, 10 horas. Aí eu prefiro escrever de manhã, assim, depois que desamassou a cabeça, começo a escrever e vou até umas 4 horas, mais ou menos. Eu acabo tendo que colocar outras coisas no dia. O que às vezes serve pra desatar um nó, que o Dudu falou, né? Você pode chegar numa parte ali que, puta, não tá fluindo bem. Deixa eu migrar aqui pro Matando Robôs Gigantes, tenho que editar um episódio, e aí eu edito ali um episódio durante as 4 horas seguintes, e aí quando eu vou voltar a escrever depois, já tô com ideias novas, né? Você ouve uma conversa, bota um barulho de filme, todos nós sabemos que isso é necessário. Os passeios que o Mata faz, e todos nós fazemos às vezes, eles são necessários. Você vê alguém conversando, um casal discutindo na rua, um pombo cagando na cabeça do executivo, tudo isso desfaz nós na nossa cabeça ou cria outras coisas interessantes. Dudu, eu sei que acorda cedo, né, cara? Cara, depende. Na verdade, eu acordo também nesse horário aí, que é o horário do diabo, né? 8 horas, é isso? É mais ou menos esse. Só que é aquela coisa, eu dou uma olhada nos meus e-mails e tal, mas a primeira coisa que eu faço antes de escrever e malhar, eu malho de manhã, faço academia cedo, assim, e tal. Se eu puder interpolar, Dudu, acho que a maioria aqui citou alguma atividade física, né? Uhum. Eu tô mais com o Dudu também, a questão da academia, o Mata caminha. Sim, cara, mas é uma atividade física, né? Sim, precisa ter uma atividade física, cara. Todo mundo acha que muito. Bom, então aí mais engraçado, quando eu tô indo pra academia de manhã, eu já tô trabalhando, na verdade, porque quando eu chego lá, eu tô com o meu fone, né, escutando, enfim, uma música ou um podcast, coisa assim, eu já sei do que eu vou falar quando eu chegar em casa. Então já
já tô estruturando como eu vou escrever aquele capítulo, aquela trama, né? E aí eu chego em casa, sei lá, faço uma refeição aí, o nosso clássico whey protein aí, o Sim. Solano vai entender. Aí vamos lá, aí eu começo a escrever, né? E aí começa, né, cara? Aí começa lá pelas 11 horas e tal. Geralmente, meio-dia, eu demoro 1 hora, assim, pra pegar o tom, mais ou menos, do que eu vou fazer. Se acontece com vocês também isso, é um período de concentração, né? Aí quando eu pego aquele tom, meio-dia, geralmente é a hora que eu tô na fornalha ali, né? Tô escrevendo, aí paro pro almoço, que é mais 2 horas e tal, e aí depois eu continuo escrevendo, vou até a noite. Às vezes eu saio pra correr lá pelas 7, 8 horas, às vezes eu vou pra outras atividades físicas, coisas assim, e depois continuo o final, depois faço um ajuste e tudo mais, e deixo pra continuar no dia seguinte. Eu não consigo de jeito nenhum escrever à noite, assim, no caso de madrugada, como, né, eu não consigo. Pra mim, completamente impossível, não quer dizer que isso também seja uma regra, né, cara? Uma regra, né? Legal. Agora, técnica, gente, como é que vocês estruturam um livro, cara? Acho que isso é bem individual também, né? Cada autor tem uma maneira, tipo, escreve um resumo antes, faz a ficha do personagem. Vocês, quando começam, já sabem começo, meio e fim, ou é que nem o Stephen King, né, que eu acho que é o cara que ele senta e começa a escrever, cara. Direto. Ele vaza dele. O Stephen King não escreve, vazam dele as palavras. Exato. Ou, não, vocês estruturam a coisa. Como é que é a técnica de cada um de vocês? Mata, tu faz uma pesquisa antes, tu faz um resumão de como vai ser o começo, como vai ser o desenrolar e a conclusão, ou vai direto? Não, quando eu começo a escrever, em geral, a história já tá toda formatada. Mas essa formatação é muito caótica. Ela não é organizada, assim, como uma escaleta, um roteiro prévio, não. É o mesmo sistema que eu uso desde que eu comecei. Eu pego um caderno de pautas e começo a tomar as ideias. As ideias, elas surgem de repente. Assim, o livro, normalmente, um livro, né, que eu nem estou pensando em escrever ainda, mas ele surge de uma cena, uma frase, uma palavra dita, alguma notícia que eu ouço em algum lugar, e a partir daquela frase, daquele momento, eu começo então a estruturar a história. A princípio, essa estruturação ela é caótica, mas aos poucos ela vai sendo ordenada. Então eu vou tendo a ideia, então, primeiro, a partir dessa cena principal, qual a história que pode ser criada em torno dela, os personagens vão surgindo, então a reboque, as coisas vão surgindo a partir desse momento, e muitas ideias que surgem, elas nem acabam entrando, né? Ficam somente naquele momento como ideias mesmo, né? Mas vão sendo todas escritas. Eu faço essas anotações à mão, e os meus cadernos de anotações eu posso deixá-los em qualquer lugar, porque mesmo que alguém queira pegar aquilo para plagiar, não vai entender nada, né? É um caos total, né? Porque em dado momento os personagens, eu mudo de nome, os personagens, então eu tinha um personagem que se chamava X, ele passa a chamar Y, só que eu continuo mantendo ele, enquanto se chamava X, ele estava lá atrás, então eu não, na minha memória eu sei que aquele personagem mudou de nome, mas as anotações continuam as mesmas. Para complementar, antes de eu entrar no meu processo, né, o que o pessoal tava falando, o meu professor, o Assis Brasil, da oficina, aquela que eu citei no início, ele falava, assim, desse negócio das ideias virem o tempo todo, isso é uma coisa também angustiante. Ele falava, assim, pra nós uma frase que ficou comigo, que é: a vida não é o suficiente. Porque o que leva uma pessoa, sabe, a ficar escrevendo, sabe, a ficar bolando histórias, ele falava: a vida não é o suficiente. Eu acho isso uma frase genial, assim, cara, porque legal, costumo falar pro pessoal que pergunta nas palestras e tal, o escritor, ele tem uma necessidade de escrever, sabe? Então o pessoal que quer, sei lá, que quer ser famoso, que quer dar autógrafo, que quer, sabe, aparecer no Desconstruindo, coisa e tal, isso não é querer ser escritor, cara. O escritor tem um bicho carpinteiro inacreditável, sabe? Que tu precisa escrever, senão tu enlouquece. Tu precisa botar aquelas coisas pra fora, sabe? Tendo isso na cabeça, eu tiro um tempo, no mínimo 1 mês, assim, mas pode chegar uns 2 meses, que o meu único trabalho é ler. Ler, pesquisar, leio de tudo, assim, daí. Eu leio desde artigos de internet até livros de não ficção, leio livros de RPG, coisa e tal, eu vou procurando tudo que tá em volta desse tema. Cara, durante essa fase, eu anoto absolutamente tudo que me vem na cabeça. Tudo, sabe? Tudo que me parece
interessante, tudo que me dá, sei lá, que me dá alguma ideia, tudo que parece notável, eu anoto. Eu tenho uns cadernos que eu uso desde o meu primeiro livro, que eu chamo dos cadernos de ursinho, porque eu compro o caderno mais barato que tem na papelaria, tipo aqueles cadernos de R$1, R$1,50, que daí tem, sei lá, tem uns ursinhos na capa, sabe? Tem tipo uns desenhinhos toscos na capa. Eu compro aqueles cadernos porque a minha ideia é que eu posso escrever qualquer coisa tosca naqueles cadernos. Tipo, eu não vou escrever, não compro cadernos Moleskine super, sabe, chiques, que só aceitam ideias boas. Cara, eu ponho umas ideias de merda nos cadernos, sabe? Porque essa fase, pra mim, eu preciso compilar tudo, cara. Tudo que é tipo de ideia. Daí, a partir disso, eu vou formando uma linha narrativa. A partir das coisas que eu acho interessantes, assim. E nisso vem cenas, nisso vem personagens, vem situações, vem conceitos. Eu vou formando uma linha narrativa que sirva pra aquele meu objetivo lá do começo. Então, no meu primeiro livro, O Inimigo do Mundo, a gente tinha que explicar a origem do maior mal do cenário de Tormento. Bom, tudo que poderia ter a ver com a origem desse negócio e sobre como os personagens poderiam descobrir esse negócio, eu fui botando na minha lista, né, no meu brainstorm. No final, cara, disso eu tenho uma linha narrativa bem solta, assim, mas eu já tenho o fim. Pra mim é vital eu ter o fim antes de começar sequer a estruturar o livro, sabe? É uma das partes mais importantes pra eu poder saber da onde você tá indo, pra onde você vai chegar, né? Exatamente. Daí depois disso eu faço uma sinopse, daí já no computador mesmo, ordenando como é que vai ser, quem são os personagens, características psicológicas principais, características principais de histórico, e faço realmente uma sinopse dividindo. Na parte 1 do livro acontece isso, na parte 2 acontece aquilo, e na parte 3 acontece aquilo outro. Depois, quando eu começo a escrever, eu ainda faço mais um passo de preparação, que eu separo isso em capítulos, e escrevo o que vai acontecer em cada capítulo. Daí, por exemplo, quando eu tô com 5 capítulos planejados, mais ou menos assim, daí eu começo a escrever. Então eu realmente sou bem metódico, eu gosto de saber pra onde que eu tô indo, como que a história vai se desenvolver. E tu, Solano? Eu tenho já a ideia pronta na cabeça básica e eu faço o roteiro daquela coisa que o Caldela acabou de dizer. Capítulo 1, fulano ele tem que ir na florestinha do cheiro ruim, ele encontra o poço, ele vai mergulhar no poço, vai encontrar o amuleto que tá fedendo. No capítulo 2, ele leva o amuleto para a taverna do cara barrigudo, não sei o que, papá, e aí vou desenvolvendo toda essa trama, seguindo essa linha aí da narrativa até o final, que concordo com o Caldela, é importante você tê-lo fechado, ou ao menos 90%, 80% delimitado. Agora, eu gosto também de deixar os personagens, assim, eu acho que o escritor, ele é muito esquizofrênico, né? A gente sabe que a gente tem que pensar como todos os personagens, ou o máximo que a nossa cabeça consegue. Então eu também faço as, entre aspas, fichas de todos os personagens, com o background deles, por que eles vão ser daquela maneira, de onde eles vieram, onde eles nasceram, e traumas e etc, dentro da minha limitação ali, até de tempo, dependendo do prazo que a gente tem. E aí, conforme eu vou escrevendo, eu gosto muito de deixar os personagens interpretarem por conta própria. Eu não gosto de botar muitas amarras. Eu sei o que eles precisam fazer como essencial para alcançar o final. Mas uma coisa, por exemplo, que aconteceu nesse segundo livro agora, que sai em março do ano que vem. Eu planejei o livro todo com um personagem principal. E aí tava tudo certinho, tudo que ele tinha que fazer. No primeiro capítulo, quando chega no final, sem dar spoiler, né? Vou contar aqui através de parábolas. Quando chega no final do primeiro capítulo, ele tava com uma pessoa junto dele que ele acabou usando de refém, digamos, numa situação. Originalmente, ele tinha que ele sair dali sozinho. Só que a situação que ficou, eu raciocinando como ele, Puzur, o nome do personagem, até isso eu posso falar. Eu raciocinando como o Puzur, interpretando ele ali, muito pegando do cinema, que o método de interpretação de ator, que eu fiz cinema também, então eu uso muito isso na hora da escrita, né? Pegar emoções tem um método de atuação que é esse, né? Que você pega uma emoção de uma coisa que aconteceu com você, você pega emprestado aquele sentimento e você deixa fluir durante aquela cena. De repente, nunca foi perseguido por um robô assassino como o John Connor. Mas o que o Christian Bale faz? Ele pega a sensação de quando, de repente, o pai dele perseguia ele pra dar cintada na casa, aquele medo de uma figura muito mais forte que ele lembra aquele momento e aí, quando ele tá ali atuando, ele recria aquela coisa. Pavor e tal. Isso é muito legal. E aí, quando chegou na hora dele decidir, digamos, ele decidiu levar uma outra pessoa com ele
pra jornada. Isso não estava programado no teu roteiro. Não estava programado. E na hora eu falei, não, cara, peraí, não é isso que a gente combinou. Mas desse lado, entende? Foi muito louco. O meu primeiro livro isso aconteceu muito, e nas colunas do Tech Tudo também, mas na hora eu falo assim, cara, mas faz sentido, faz todo sentido. No roteiro você não consegue prever. É engraçado, tem isso mesmo, tem isso mesmo, é verdade. Tem isso. Um cara bem metódico, na verdade, eu faço esse... não um esqueleto, assim, o primeiro roteiro que eu fiz do meu primeiro livro, só tinha 2 páginas, do segundo tinha 7, do terceiro tinha 16, esse da Paraíso Perdido, o roteiro ficou com 100 e poucas páginas. O roteiro. Caramba. Por que eu faço isso? Na verdade é porque eu tenho uma dificuldade. Pra mim, a maior dificuldade não é criar história. Pra mim, a maior dificuldade é escrever. Vai variar pra cada um, tá? Pode ser que você seja diferente. Mas a minha maior dificuldade é o processo de escrever mesmo. É a prosa. É o processo de colocar na prosa aquela história. Então, quanto mais material eu tenha, assim, quanto mais eu saber exatamente o que tem naquele capítulo, umas ideias do diálogo que tem naquele capítulo, pra mim me ajudar pra caramba. Então, como eu sou metódico, bastante metódico aí na parte do roteiro, eu não tenho muito essa coisa que aconteceu com o Leonel, nem que aconteceu com o Afonso. Eu não mudo muita coisa, né? O que acontece, na verdade, o que se muda aí são os detalhes. Por exemplo, a fala dos personagens muda muito. Isso aí, o personagem, ele... Não é isso que eu tô falando, cara. Não falei dessa forma. Me acontece muito isso. Outra coisa que acontece que eu deixo, né, pra depois são, mais uma vez, os detalhes. Então, por exemplo, que eu acho muito bacana criar, né, que é aí que entra o meu caos. Não isso vai mudar os rumos da história, mas o que vai mudar no meu caso são os detalhes. Então, por exemplo, eu estava escrevendo tem cerca de 2 semanas atrás, mais ou menos, uma parte, né, do Paraíso Perdido do meu novo livro, onde o Ablong e a Stark estão com eles, né? Isso é antes do dilúvio, anterior ao dilúvio, né? A segunda parte se passa toda antes do dilúvio, que é um mundo, o Afonso vai gostar aí, é um mundo bem tipo Era Iboriana, vamos colocar assim, né? Então eles chegam numa determinada cidade, e é uma cidade grande e tal, a primeira cidade humana que eles chegam quando eles estão na Terra, né? E quando eles chegam lá, eu fiquei pensando, eu gosto de colocar, eu não gosto de começar a minha história por travessão, particularmente, tá? Eu gosto de introduzir, colocar uma... A gente já falou isso em outros podcasts, né, Thiago? Eu gosto de introduzir como é que é a cidade, como é que é a questão política, social, tal, pra poder o cara tá mergulhado naquela situação. E aí eu comecei a pensar na parte religiosa da cidade, né? Porque eu penso sempre muito nisso, né? Qual é o Deus que tinha naquela cidade? E aí eu comecei a pesquisar, a gente tinha acabado de gravar um podcast sobre Lovecraft, e eu falei assim, porra, e o Dagon? Eu não posso usar o Dagon, porque o Dagon é um deus do Cthulhu. Aí quando eu fui pesquisar, não, o Dagon é o deus dos filisteus, na verdade. Então eu já pensei na história que os clérigos, eu fiquei falando que os clérigos eles faziam um sacrifício aos Dagons, não sei o que tal. Na verdade, nada disso é falado menos de um parágrafo, mas é ali que entra meu processo de criação desses detalhes que eu acho foda. Eu pesquiso, eu descobri que o Deus era um Deus que existia no mundo, não era do Lovecraft, e aí coloquei numa parada, puta, aí já a cidade ganhou uma... Então é só pra dar um exemplo. Então o meu processo aí de caos, vamos colocar assim, surge nesses detalhes, né? Mas de qualquer maneira eu tenho essa história feita antes. Legal, maneiro. Muito legal. Então, só mais uma curiosidade. E vocês usam o que pra escrever? Computador, os 4, né? Só pra... Carvão, né? Carvão. Eu trabalho. Espadachim de carvão, né? E software, cara? Existem vários softwares agora, né? Existe desde o editor de texto básico, lá, o Word. Vocês usam algum software especial para escrever? Eu uso o Word, também simples assim, uso até bem poucas ferramentas do Word, mas... E eu queria falar um pouco, assim, sobre esse software, cara. Eu quase não conheço, já vi um amigo usando, assim, mas não uso. Agora, eu acho... Tá falando de droga, cara? Tá falando de droga. É verdade. Amigo meu usa, eu não. Eu tava com software, mas não era meu, eu tava guardando pro amigo. Pra um cara que já tá, pessoa que já tá estabelecida, assim, já tem o hábito de escrever, já faz parte da rotina, como, por exemplo, o Yabu, né, que ele usa esse software. Eu acho que, cara, é a preferência de cada um. Agora, pra quem tá começando, cara, eu acho que esse tipo de software promete uma solução meio mágica que não vai se realizar, sabe? É exatamente o que eu acho. Eu tive essa impressão também. Quando eu visitei o site lá, eu tive essa impressão também. Exatamente isso que o Caldela falou. Eu acho um pouco ilusório, cara. Esse meu amigo, ele tem uma grande dificuldade de fazer um romance, nunca conseguiu passar de, sei lá, 20, 30 páginas, e daí uma das soluções que nunca foram soluções foi isso, cara. Ele não vou usar esse software aqui, não sei o quê, e, cara, não deu certo, porque não é o software, não é o café, não é... Exatamente. não é o teu irmão parar de tocar funk.
é tu sentar e escrever, cara, sabe? É a única coisa que vai resolver, é tu sentar a bunda e escrever. Isso aí, Leonel, deixa eu só falar uma coisa, isso é tão importante você falar isso, porque isso é isso, cara, né? Nada mais, né? As pessoas, como eu falei antes, né, de repente pensam em barreiras, né? Mas na verdade é isso que a pessoa tem que fazer mesmo, não tem outra solução, só existe, eu sei que é clichê, né? Só existe uma fórmula pro sucesso, né? Sucesso aí, vamos dizer, cada um tem a sua definição, tá? Que é trabalho, cara. Não tem outra, cara. Assim, é difícil, as pessoas, às vezes, né, eu falando isso com o maior respeito, né, a todo mundo que me escreve e tal, muitas pessoas pensam que sempre quando eu recebo e-mails de pessoas perguntando, eu respondo todos eles com o maior carinho, o maior prazer e maior atenção. Mas o resumo da história é que, às vezes, as pessoas, elas esperam que você dê a elas uma palavra, uma fórmula mágica que vá mudar, né, e talvez seja um pouco frustrante para elas pensarem que não, que na verdade não tem outro jeito, é só você que pode fazer. Essa parada é difícil da gente, né, é chato de falar, mas não tem jeito, tem que sentar, escrever e só você pode fazer aquilo. E não é o software que vai mudar isso, né, cara? É legal o pessoal entender. Exatamente. Tem uma história do John Lasseter, lá da Pixar, né, diretor da Pixar, agora tá na posição de chefe da Disney, aí o pessoal conhece mais pelo criador do Toy Story e tudo mais. Que ele conta que a primeira animação que ele fez, o pessoal pode achar aí nos DVDs da Pixar, os primeiros trabalhos dele, ele fez uma historinha super simples de um rapaz afastando as abelhas, assim, numa época que não existia um software de animação. O cara teve que programar tudo, botar lá o input de cada código, de cada movimento, de cada personagem, tudo manualmente. E aí quando ele fez a apresentação, que a plateia ria pela primeira vez, assim, de um filme feito em computação gráfica, e aí as pessoas chegaram pra ele abobados, os técnicos, e falaram assim: John, que software você usou pra ficar tão engraçado assim? E ele conta isso no DVD, é a mesma lógica. As pessoas perguntam isso, perguntam muito de software de podcast pra gente também. Qual software que eu uso pra ficar bom? Cara, não interessa. Algo que faça a sua cabeça ter um lugar aí pra acontecer. Não é o software, é você. Exato, perfeito. Excelente, Afonso. Vamos pras dicas então, cara. O que vocês falariam pra um cara que tá querendo escrever, que tem uma ideia, por onde ele começa? O que ele deve fazer? Pacto com o diabo. Começa do Se funcionou, né? Funcionou comigo, pode começar também. Começar. Cara, eu acho que... Vamos lá, então. Vou arriscar aqui a minha sugestão. A gente sempre recomenda, obviamente, a pessoa ver se ela... assim, as suas inspirações, né? A gente sempre fala, comece lendo muito. Eu gosto de sempre dizer que eu acho que o produtor de livros, ele deve dar uma olhada em todo tipo de narrativa. Ou pelo menos isso funcionou comigo. Então, vocês viram aí ao longo do programa que eu cito método de ator, roteiro de cinema, essas coisas todas. Então eu acho importante pro escritor assistir making of de filme também. Então eu acho que a pessoa tem que se cercar de fontes criativas e sempre escrever. E escrever, como a gente falou aqui, todo mundo começou de algum jeito, na maquininha, no papel, no caderninho. Você não vai escrever o seu primeiro grande romance brasileiro na sua primeira tentativa, né? Então acho que começa por aí. Vamos pontuando aí cada um com sugestões. Leonel. Então, cara, eu tenho duas sugestões básicas, assim. Provavelmente eu vou concordar com tudo que o pessoal vai falar, assim, já concordei com tudo que o Solano falou, mas, cara, duas sugestões básicas. A primeira é o seguinte: aprenda a amar a linguagem, que a história todo mundo ama. A história o leitor ama, o espectador ama, sabe? Todo mundo, é muito fácil, sabe? Tu conta uma história empolgante, com um herói foda e não sei o quê. Agora, o escritor, na minha visão, né, claro, ele tem que amar a linguagem. Tu ama o jeito de contar, tu ama um diálogo... o que define o escritor em si, né, Leonel? Vamos dizer assim, né? Porque senão você pode ter outras mídias, né? Você pode ser um mestre de RPG mesmo, você pode ser um quadrinista, qualquer coisa, não diminuindo, pelo contrário. Então, cara, a gente tem que... Não é... A linguagem não é um negócio que tu é obrigado a usar e que, sabe, é um empecilho pra tu botar aquela história. A linguagem é a tua ferramenta, sabe? A linguagem é como tu vai passar os teus dias. Tu vai passar mexendo naquilo, botando uma palavra depois da outra. Então eu acho muito importante tu aprender a amar isso, aprender a ver os teus livros preferidos e ver por quê, sabe? Como que cada escritor usa a linguagem. E a minha segunda dica é pro pessoal que tá começando, comece pequeno.
pequeno, sabe? Eu sei que a gente gosta da saga, gosta de romances de 900 páginas, gosta de séries de romances, mas é muito difícil para a maior parte, né, dos escritores iniciantes ter fôlego e ter técnica para começar com uma saga de vários romances ou com um romance muito grande. Eu sempre recomendo as pessoas começarem com contos, porque nisso tu vai treinar a tua linguagem, tu vai treinar a tua narrativa, tu vai aprender a conhecer personagens, tu vai aprender a respeitar os personagens naquilo que a gente estava falando sobre personagens tomarem decisões, entre aspas, né? Eu concordo com o que o Afonso, o Thiago e o Caldela falaram. Eu acrescentaria duas coisas. Quer dizer, eu não vou repetir o que eles disseram, porque isso aqui no molhado já foi dito, enfim. Mas eu acrescentaria duas coisas. Primeiro, que é uma coisa bastante óbvia, que é a força de vontade. A maioria das pessoas que começam a escrever um livro não terminam de escrever. Eles se empolgam naquele início, tem aquela ideia fantástica e vai ser o romance do século, enfim. E aí começam a escrever. Quando percebem que terão ainda meses pela frente de trabalho duro, né? Acabam desistindo. A profissão de escritor não é uma profissão glamurosa como muita gente pensa. A maior parte do tempo você fica sozinho diante do seu texto, escrevendo, estudando, pesquisando, estruturando, ou o que se queira, né? Então também eu aconselharia ao candidato a escritor a pensar de uma maneira mais realista sobre o cotidiano da escrita, né? O glamour dos lançamentos, de autógrafos, de bienais, etc. Quando existe, são exceções, são momentos dentro desse universo solitário da composição, da criação literária. Bom, enfim, a segunda dica, que eu acho importantíssima, as pessoas, não só os escritores, elas tendem a ser muito autocentradas. Elas se colocam muito como o centro do mundo e acabam enxergando tudo a partir desse eixo. Eu verifico, hoje, isso que eu estou falando agora aqui não é uma crítica, é uma coisa que eu observo, é uma observação isenta de julgamento, que existe dentro da produção contemporânea uma literatura muito autorreferente em que o escritor se coloca demais na história e todos os personagens, quando existem muitos, que muitas vezes é um só, que é um alter ego do próprio autor, eles pensam, eles repetem o pensamento do escritor. Numa literatura como a que a gente faz, que é uma literatura que descortina outros universos, cria outros universos, uma literatura essencialmente criativa, é muito importante que o escritor ele seja também um observador da realidade, ele tenha um olhar generoso sobre as pessoas, que ele passe a entender a forma como as pessoas pensam, raciocinam, ainda que não concordem com seus atos, mas que levem os pensamentos que levaram a esses atos em consideração. Eu acho muito importante, quer dizer, é pensar como os outros pensariam. É a única maneira que a gente tem de poder dar forma a personagens diferentes de nós, porque senão nós iremos nos repetir em todos os personagens. E aí isso prejudica uma literatura que pretende justamente ser uma recriação da realidade, ainda que seja num universo fantástico, num universo de uma Terra-média, ou escala, entendeu? Em qualquer lugar. Legal, vimos como vocês trabalham, então, e projetos de vocês, cara? Projetos futuros, o que estão fazendo agora, coisa mais recente. Mata! Olha, eu vou lançar agora, no final do ano, ou início do ano que vem, 2 livros juvenis. O primeiro é o primeiro volume de uma série juvenil chamada Vale dos Mistérios. O primeiro volume chama-se Passageira 45. É uma história policial. É com Wesley Snipes? Não. Eu não sei, ainda não. Infelizmente não, né? Quem sabe, né? Não, essa história é uma mulher que pega um ônibus e desaparece. Ela já indo de uma cidade para outra e some. Na verdade, aí esse ônibus se acidenta no meio da rodovia. Assim, banal, assim, ninguém morre, nem sai gravemente ferido, mas quando vão fazer a contagem dos passageiros dela, não estava lá. Aí tem uma conspiração por trás disso. Essa série Vale dos Mistérios, eu procurei criar uma região fictícia que reproduz bem o interior do Brasil. E além disso, eu vou também, além desse livro, vou publicar um outro que vai sair também. Esse é uma ideia de uma série, mas eu não sei ainda se vai virar uma série. É um livro que eu estou lançando para testar. Não sei se vocês leram, vocês que jogaram RPG devem saber disso. Vocês devem ter lido uma série na década de 80 chamada Enrola e Desenrola. Era aquela escolha sua própria aventura.
Sim. Você está na gruta do tempo, você quer entrar na gruta, vai para a página tal. Se quiser ficar do lado de fora, vá para a página tal, não sei o que. Eu escrevi um livro nesse modelo, só que nesse livro, o personagem, ele está lendo um livro e ele entra no livro. Ele vai para dentro do livro que ele está lendo e ele começa a interagir com os personagens do livro. No caso desse primeiro livro, o personagem ele entra no Guarani, José de Alencar, que é um grande clássico de aventura que nós temos aqui no Brasil, né? Uma história fantástica, assim, de aventuras. Tem todos os elementos de um bom folhetim no melhor sentido da palavra folhetim, entendeu? E aí esse livro chama-se Lucas, o Leitor Aventureiro em o Guarani. Esse deve sair, eu acho que deve sair um pouco depois do Papageira 45. E eu tô com outros livros aí, que estão mais ou menos encaminhados, mas aí eu não tenho ainda, como não tem data de publicação nem nada, eu por enquanto não vou falar. Beleza. Leonel, você, além de você tem o quê? Trilogia da Tormenta aí, não temos o Castelo de Apóstolos, Deus Máquina, Código Élfico. Sim, esses são os que estão publicados até agora, né? Sim. E agora, esse ano eu escrevi um outro que ainda não foi publicado, que está sendo uma parceria com a Nerdbooks, né? Sim. O Projeto Secreto. Que eu chamava enquanto eu estava escrevendo o livro. Eu não podia falar, não queria falar nada, né? Que ia ser pela Nerdbooks, que tinha sido convidado pelo Jovem Nerd, pelo Azaghal. Mas eu queria falar pros leitores, né? Que eu estava escrevendo. Então eu comecei a chamar o livro de Super Projeto Secreto Ninja. E daí, cara, eu falava assim, nossa, o Super Projeto Secreto Ninja andou bem hoje. Ah, tem um personagem do Super Projeto Secreto Ninja. E as pessoas ficavam falando assim, tipo, o que é isso? Como assim? Não sei o quê. Até eu fui dar uma entrevista faz uns meses, assim, no canal Futura, e também não podia falar ainda, né, cara? E daí veio perguntas ao vivo e uma delas foi, o cara falou, tá, fale mais sobre o Super Projeto Secreto Ninja. Uhum. A gente ainda não revelou o título, né, do livro, mas então, infelizmente, não vou poder falar aqui pra você. Cara, tem previsão já? Tá nas últimas fases, então, cara, eu imagino que mês que vem, ou no máximo no outro, assim, o livro saia. Afonso, temos aí o nosso querido Espadachim de Carvão, certo? Pois é, exatamente. Que você já falou mil vezes sobre ele, mas se quiser falar um pouquinho, dar uma pequena sinopse aí pra galera que chegou aqui de paraquedas. Na verdade, eu vou inovar, porque a sequência as sequências para a gente de Carvão será um romance lésbico. Eu achei que era uma boa virada. Uhum. Bom, cara, vamos resumir aqui. O Espadachim de Carvão foi esse projetão que eu tinha planejando aí, como eu falei, desde 2001, transformado a partir de uma história em quadrinhos em um mundo lá, uma sequência de histórias, uma coisa bem Robert E. Howard, que eu apresentei para a editora, e eles falaram, olha, muito bem planejado, mas vamos ver se vai dar certo. É o que o Caldela tá falando. Vamos começar com uma coisa mais modesta. Então eu já tinha isso planejado, então eu apresentei a primeira história, que não era uma trilogia, não era uma coisa gigantesca, era um passeio, uma introdução ao mundo de Kurgala, através do Espadachim de Carvão, que é o Adapak, uma história ali de 250 e poucos páginas, e deu super certo, fiquei muito feliz. O projeto vingou pra caramba, a editora comprou a ideia, e agora em março sai a sequência, né, que vai ser o Espadachim de Carvão. O que você pode nos falar dessa sequência? Bom, chama o Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur. Olha, mas em essência, um personagem que eu adoro também é o Fantasma, o Sr. Falk, né? Lee Falk, não é isso? Lee Falk. Lee Falk. E uma coisa que eu adorava do Fantasma era você poder viajar através das outras eras do Fantasma, ou quem foram os outros fantasmas, sempre seguindo a partir de um que está lendo as histórias. Então o Espadachim de Carvão vai usar um pouco desse estilo de narrativa. Nós não vamos ficar presos, o primeiro livro mostra isso, você não vai ficar nunca preso à linha temporal do Adapak. Ele é a pessoa que a gente está sempre acompanhando, mas quem foram as outras pessoas que foram responsáveis por ele estar ali? Então a história toda dele, através do... Ele tá ligado a Kurgala, né? A essência de Kurgala tá no Adapak ali. Então a gente, através dos outros livros, vai viajar por outras pessoas que têm uma ligação com ele, e como que a vida deles há 2000 anos atrás e por aí vai, ou há muito mais, afetaram a vida dele atual. E deu super certo, tô animado. Acho que vamos. Legal. Tá escrevendo agora, isso? Tá escrevendo agora? Tô escrevendo agora. Agora tô gravando, né? Não quis fazer essa gafe de escrever durante a gravação, né? Não tenho essa capacidade também ainda de escrever enquanto converso com os amigos. Chegaremos dia, lá. Né? Chegaremos lá. Mas estou escrevendo, estou caminhando aqui para o final. Vai ter desenhos também, como o primeiro teve. Quando sai? Tem sai data? em março de 2015, que nem o primeiro, mesmo mês aí.
E tudo? Cara, eu tô aqui, assim como o Leonel, tô empolgadaço aqui no meu projeto. O meu vai demorar um pouco ainda, vai sair em 2015, eu não sei ainda quando vai sair, né? Porque é como todo mundo já sabe já, né? O terceiro livro aí da trilogia, né? Da série Filhos do Éden, aí, que é o terceiro e o último que vai fechar esse arco. E, cara, eu tô muito empolgado porque, na verdade, assim, como eu falei já desde o início, né, toda a série Filhos do Éden é um prequel, né? Eu não vou falar sobre o final da Batalha do Apocalipse, mas no final acontece uma coisa que é impossível que tenha continuação, então eu comecei a trabalhar outras histórias desse universo e a série Filhos do Éden toda é uma prequel, e a gente chega finalmente aí no terceiro livro que eu tava esperando, né, que é realmente o que antecede um pouco a batalha. Então você tem o que aconteceu com os personagens, né? Os personagens que você vai vendo da trilogia, e aí o que acontece também com os personagens da Batalha do Apocalipse antes deles irem pra Batalha do Apocalipse, antes de começar essa história. Então é maneiro porque eu tô estruturando a primeira parte do livro, eu já acabei de escrever, né? Que é a parte dos caras novos, né? A segunda parte toda se passa antes do dilúvio, né? Com Ablon, com Orion, com a Star, com todos esses personagens antigos aí. E a terceira parte tem uma junção aí desses personagens, mostrando finalmente, né, uma coisa que essa linha condutora, que é o Metatron, que é o primeiro anjo, que ele é um cara que desafia os arcanjos, né? Então, e aí tem a caçada dele, tanto no presente quanto no passado. Então, e como é que essas histórias vão se interligar. Então, tô muito empolgado escrevendo aqui. Tô nessa parte que tá, no final da parte 2, que estamos antes do dilúvio, que é uma parte Robert E. Howard, como eu falei, que é legal a gente escrever num ambiente que a gente curte, né, cara? Então, tá bem com essa pegada. E é isso, cara. E aí, vou esperar 2015. O que vai ser em 2015 aí. Pô, galera, então, porque esse foi o primeiro, né, cara, que a gente quer fazer uma série também de processos criativos com autores. Queria agradecer, cara, de novo ao Mata por ter participado, cara. Valeu mesmo. Obrigado, foi ótimo também, pô, eu adoro Desconstruindo. E é bom estar entre amigos, né? Falando sobre um assunto que a gente gosta, que é literatura. É sempre um prazer. Ofício, né, cara? Pois é, um ofício prazeroso. Isso aí. O Leonel Caldela, brigadão, cara, por ter participado. Pô, cara, muito obrigado por ter me convidado de novo. Que nem o Mata falou, cara, isso é um vício e a gente, se deixar, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando sobre isso. Eu acho que é só pela limitação do pod mesmo que a gente vai parar por aqui. Senão a gente podia ficar o resto da vida, cara. Você volta aí nos próximos sobre RPG, Leonel. Estamos te aguardando. Perfeito, cara, perfeito. Continua mesmo. Afonso Solano, cara, de novo, brigadão por ter participado. De nada, cara. Eu sei que é sempre um prazer gravar com a minha presença. Eu sou uma Mas figura, é mesmo. O Mas rei dos realmente escritores. Não é à toa. Não, tô de sacanagem, muito obrigado. Como sempre, um papo aqui desconstruído. Desconstruímos, dissecamos, né? O Leonel que gosta dessas nojeiras. Nós dissecamos os nossos métodos, nossas carreiras. Falamos sobre tudo possível dentro das limitações do nosso tempinho. Espero ser convidado mais uma vez. Dudu, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Sim, já estamos ainda esperando você pra ufologia. É verdade, Isso aí, hein? polêmica. A gente ainda vai juntar os dois, o Leonel e o Afonso, pro Madman, pro podcast de Madman. Por favor, então, por favor. Com certeza, cara. Verdade. Então já são nossos sócios aí. O Mata também. Mata que sempre Obrigado. Pô, aí. é um prazer, pô. Então, Prazer enorme. Então foi isso, Dudu. Valeu, galera. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que os ouvintes aí, que talvez tenham inspirado vocês aí, acho que tenha emocionado e tenha, de repente, empolgado vocês para, de repente, quem não tem vontade de escrever, mas de repente de ler, de se tornar um leitor. Espero que temos dado nosso quinhão aí, para usar uma palavra mais polida aí. Rebuscada. Quinhão. Parabéns. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.